Time is 7 o'clock p.m. Vou liberar, tá bom? Uhum. Boa noite, meninas, mulheres. Boa noite, sejam todas muito bem-vindas ao nosso encontro. Esse é mais um evento, né, do Mulheres que Constroem o Futebol, que é um movimento que o Futebol Interativo está fazendo durante o mês de março, mês da mulher, né? Sábado a gente teve, como muitas puderam acompanhar, um evento presencial aqui na sede do Futebol Interativo, o Jotas, e esse evento foi muito bacana, muito legal, mas para poder amplificar, poder massificar e mais mulheres poderem participar desse movimento e dessa campanha, a gente decidiu fazer na semana seguinte uma programação online, né? Com a mesma proposta, o mesmo objetivo de trazer mulheres que trabalham no futebol para poder contar um pouquinho da sua trajetória, um pouquinho da sua carreira e compartilhar com vocês com o objetivo de inspirá-las e incentivar vocês a continuar nessa carreira, a trabalhar no futebol. E hoje eu estou aqui com a Gabriele Barcelos, que é psicóloga do Fluminense e nossa professora aqui no Futebol Interativo, que nessa noite vai contar um pouquinho da trajetória dela, de como ela começou, né, do início até hoje ela ser uma profissional dentro de um clube de futebol. Então, queria passar a bola para ela, e a palavra é sua, seja muito bem-vinda. Obrigada, boa noite, pessoal. Bem, eu não trouxe nada aqui muito estruturado, justamente para que esse fosse um espaço em que a gente pudesse abordar junto sobre essa trajetória, para que vocês tivessem também essa abertura, um espaço maior para a gente conversar mais. E falando um pouquinho sobre a trajetória, né? Como é que eu comecei no futebol, como que eu me interessei por essa área, como que eu fui trilhando esse caminho até chegar como psicóloga de um clube hoje. Lá atrás, bem lá atrás, na graduação, eu tive contato com a psicologia do esporte lá no meu segundo período da graduação. O meu professor na época, Alberto Filgueiras, ele era psicólogo lá no Flamengo, e aí ele tinha um laboratório de psicologia e neurociência no esporte e no exercício. Então, quando ele começou a falar sobre a psicologia do esporte, sobre o trabalho dele, aquilo que ele desenvolvia também no laboratório, o olhinho brilhou e já comecei a pensar nessa possibilidade de seguir esse caminho, porque até então eu não conhecia a psicologia do esporte. Sempre gostei muito de praticar esporte, sempre pratiquei esportes. Com o futebol especificamente não era tão bom assim, mas eu arriscava um pouquinho. Mas eu sempre tive muito contato com a área esportiva. E quando eu soube que dava para linkar as duas coisas, a psicologia com o esporte, eu já me interessei, já fui atrás para entender como isso funcionava.
E na minha trajetória, e eu sempre gosto muito de falar sobre isso, porque foi uma coisa que fez muito sentido e me ajudou bastante. Então, na minha trajetória, o fato de eu ter participado de um laboratório, eu fui iniciação científica, auxiliei os mestrandos, doutorandos na produção de artigos, desenvolvi também estudos ali junto com o meu orientador. Então, isso para mim foi um ponto chave que foi muito essencial nessa minha trajetória, porque quando eu participei de processos seletivos, quando eu fui começar a, de fato, me envolver nessa área, eu já fui um pouco mais preparada, já fui um pouco mais consciente do que era essa área, de como que a psicologia do esporte vinha sendo estudada, vinha sendo abordada, quais eram os pontos em que a gente precisava focar, porque quando a gente fala de psicologia do esporte, a gente ainda tem uma associação muito forte de treino mental para otimização da performance. É lógico que o nosso trabalho ele está sim linkado a isso, só que é muito mais do que isso. Né? É uma coisa muito mais profunda, muito mais abrangente, é um espaço que dá para a gente alcançar de diferentes formas. Então, não dá para a gente pensar na psicologia do esporte só como uma intervenção profissional voltada à otimização do desempenho de atletas. Nosso trabalho vai muito além disso. Então, o fato de eu ter me envolvido com pesquisa científica, de eu ter entrado no laboratório, de ter experienciado essa parte mais acadêmica, mais científica, isso me ajudou bastante quando eu participei de processo seletivo. Então, quando eu fiz o processo lá no Fluminense, eu já tinha uma noção de como que era as abordagens da psicologia, né? Porque quando a gente fala de psicologia do esporte, apesar da gente ter muitos profissionais da TCC, né, da abordagem da terapia cognitivo-comportamental, atuando no esporte, a gente tem outras abordagens também. A gente tem a psicanálise, a gente tem a Gestalt, a gente tem profissionais de diferentes abordagens atuando no contexto esportivo. Então, eu já fui tendo essa consciência, já fui preparada para abordar sobre possíveis intervenções, abordar sobre até mesmo a estrutura que o setor poderia, de repente, estar seguindo naquela época, né? Então, por exemplo, eu já fui para o processo seletivo sabendo que o setor de psicologia do clube se respaldava muito na psicologia positiva. Então, eu estudei sobre psicologia positiva, fui entendendo como que isso funcionava, como que poderia acontecer uma prática profissional seguindo essas premissas da psicologia positiva. Então, lógico que não fui sabendo de tudo, né, gente? Porque a gente não vai 100% ali, né, expert do assunto, mas ir já tendo uma noção, já sabendo onde pesquisar, onde levantar essas informações para me preparar um pouco, ajudou bastante. E o fato de ter me envolvido com a parte científica foi fundamental para mim nessa época. Tá? Então, é uma coisa que eu sempre, sempre, sempre aconselho a quem me pergunta, Gabi, como é que eu faço? O que você me sugere? Estou na graduação, não sei por onde começar. Procure por laboratórios, procure por professores que atuem nessa área, procure por pesquisadores que estão ali desenvolvendo estudos na área da psicologia do esporte, porque isso ajuda muito a gente, não só a ir um pouco mais preparado, um pouco mais consciente nesses processos seletivos, mas ajuda a gente também a entender as formas de atuação da psicologia do esporte, onde é que a gente pode respaldar o nosso trabalho de forma embasada, de forma bem estruturada, como é que a gente pode guiar um trabalho, por exemplo, fazer uma intervenção utilizando esse conhecimento na prática. E uma coisa que a gente vê muito também é que aquilo que está na teoria nem sempre vai ser aplicado 100% igual na prática. Então, são nuances que a gente percebe muito, especialmente quando a gente fala sobre futebol. Futebol é um universo à parte, né, gente? Então, a gente está mexendo com amor de uma nação, futebol é uma modalidade esportiva que fomenta muitas coisas aqui no nosso país, amor,
paixão dos torcedores, dinheiro. Então, é um mundo à parte em que a gente precisa entrar de forma muito consciente, sabendo quais são as nossas possibilidades de atuação, sabendo de que maneiras a gente pode atuar, como que a gente pode lidar com as situações que a gente vai enfrentando no dia a dia, tá? Mas vamos com calma que já vou chegar nessa parte. Então, comecei assim, ter essa bagagem científica ajudou bastante a começar esse processo. E aí, quando eu começo meu estágio, eu começo muito tímida ali, né, tentando entender como é que funciona, porque era a minha primeira vez fazendo atuação ali num clube de futebol. Eu já tinha tido uma experiência com basquete, então eu já sabia mais ou menos como funcionava o acompanhamento de treino, o acompanhamento de jogos, como que a gente podia fazer ali um trabalho acontecer. Mas quando a gente chega numa instituição, a gente primeiro precisa saber como que aquela instituição funciona, né? Então eu precisava entender como é que era o funcionamento da psicologia naquele setor, porque a Emily já tinha ali uma metodologia formada. Então era meu dever entender sobre essa metodologia para que eu pudesse segui-la, né? Então cheguei observando bastante, perguntando bastante. A gente sempre precisa ter em mente que a gente nunca vai conhecer 100%, nunca vai saber sobre todas as coisas. Então, a gente precisa ter sempre a humildade de perguntar, de entender com outra pessoa que já está ali naquele contexto, como faz, por que faz, como eu posso fazer, o que que você me sugere, sempre perguntando. E por que eu estou dizendo isso? Porque para muitas pessoas, o fato de já ter tido experiência com uma equipe anterior, o fato de já ter tido o contato ali com a área científica é o suficiente, é informação suficiente, é conhecimento suficiente para já chegar, intervir e achar que sabe de bastante coisa. E não é bem assim. Então, a gente precisa chegar nos lugares em que a gente vai começar a atuar, e antes de atuar, a gente precisa aprender como aquele lugar funciona, aprender como a instituição funciona, o que esperam do nosso trabalho, porque eu gosto de dizer que eu dei muita sorte de estar num ambiente que valoriza muito o trabalho da psicologia, que respeita muito a gente enquanto profissional, né? E quando eu digo esse respeito da gente enquanto profissional, especialmente por nós sermos mulheres. Mulheres que estão atuando num ambiente que é majoritariamente masculino. Então, eu gosto de pontuar isso porque eu considero que eu tive muita sorte, mas quando eu converso com algumas outras colegas que já tiveram experiências em outros lugares, a gente vê que isso não se aplica sempre a todos os contextos. Então, tem lugares em que as mulheres elas ainda passam por certas situações em que sua competência é questionada, sua atuação sempre vai ser questionada, coisas simples que fazem parte da nossa atuação profissional, como, por exemplo, estar na beira do campo acompanhando um treino, passar nos departamentos do clube para entender como que está sendo a participação do atleta naquele determinado departamento, o engajamento do atleta nas determinadas atividades em que ele precisa realizar. Então, não são todos os contextos, não são todos os ambientes que permitem que mulheres estejam circulando no clube para fazer parte da rotina do atleta. Ainda existem locais que acreditam que o psicólogo do esporte, ou melhor, a psicóloga do esporte, precisa estar ali escondida dentro da salinha, não tem que assistir treino, não tem que acompanhar jogo, não tem que ir em outros departamentos para saber como é que o atleta está. Tem que ficar lá dentro da sala esperando o atleta bater na porta. A gente ainda tem lugares assim, mesmo hoje, mesmo com a importância e a relevância da psicologia sendo disseminada cada vez mais, tá? Então, a gente precisa entender o que a instituição espera do nosso trabalho,
o quanto que a gente é realmente um profissional que está ali tendo abertura para desenvolver um trabalho, ou o quanto que a gente só está ali para cumprir tabela. Porque ainda tem isso. Alguns clubes, para receber aquele selo da CBF de clube formador, é obrigatório que eles tenham no seu corpo de profissionais um psicólogo, pelo menos, um assistente social, que tenham ali profissionais de áreas específicas para que ele possa receber esse selo de clube formador. E isso não necessariamente obriga o profissional a estar na equipe profissional, né? O psicólogo, a psicóloga estar na equipe profissional. Basta ter ali um psicólogo no clube. E o fato de cumprir essa tabela para receber o selo de clube formador, muitas vezes não significa que a gente vai ter abertura para desenvolver um trabalho. Então, a gente ainda vê isso nos dias de hoje, especialmente por sermos mulheres no futebol, tá? Então, perguntas que a gente gostaria muito que já estivessem batidas, mas que infelizmente ainda acontecem. Mas você sabe sobre futebol? Você sabe o que é impedimento? Você sabe o que é um tiro de meta? Sabe? Coisas básicas que, logicamente, a gente que está nesse contexto, por mais que seja uma pessoa crua de futebol, vai chegar ali, vai desenvolver essas habilidades, vai desenvolver esse conhecimento e vai aprender. Por que saber sobre isso diz o quanto nós somos capazes, o quanto nós temos a qualificação necessária para abordar sobre os aspectos psicológicos dos atletas? Eu não preciso necessariamente entender tudo sobre técnica e tática de jogo. Eu preciso entender aquilo que é essencial para saber o que o atleta precisa executar de acordo com o que o treinador está pedindo, porque quando eu consigo entender essas informações, eu consigo, por exemplo, compreender se o atleta está tendo alguma dificuldade de assimilação da informação, se a forma como o treinador ou comissão técnica está passando essa informação está sendo de uma forma assertiva ou não. Agora, eu não preciso ficar me aprofundando nessa parte técnica e tática para ficar dando pitaco no que o treinador vai conduzir ou deixar de conduzir. Eu preciso entender aquilo que diz respeito à parte mental, à parte psicológica, à parte emocional. E apesar disso, muitas vezes as pessoas ainda questionam a forma como nós estamos observando determinadas situações. Mas será que é isso mesmo? Não sei se era isso que eu estava vendo, não. Né? Então, são situações que mulheres ainda passam, não só na psicologia, tá, gente? Mas em outras áreas também, na nutrição, na fisioterapia, no departamento médico, mesmo quando a gente fala sobre mulheres que atuam com futebol feminino, ainda são questionadas. Então, são situações que a gente ainda passa, e por isso que é muito importante a gente entender onde que a gente está, o que esperam do nosso trabalho. De que forma eu posso conduzir um trabalho ético, um trabalho responsável, sem que eu corra o risco de ser silenciada, de ser deixada de lado, ou falando aqui em palavras bem explícitas, né? Sem que eu sofra assédio moral na instituição por simplesmente estar querendo exercer o meu trabalho. Porque muitas vezes vão achar que a psicóloga está querendo fazer ali cabeça do atleta, ou a psicóloga está falando mal do treinador, a psicóloga está fazendo isso, está fazendo aquilo, e muitas vezes, a maioria das vezes, se não em todas, né, a gente só está ali para entender as relações, as dinâmicas que acontecem nessas interações entre os atletas, entre a comissão com os atletas, entre a própria comissão, porque quando a gente fala de um trabalho da psicologia, a gente não pode pensar numa atuação voltada só para atletas. A gente precisa também pensar nos profissionais que estão atuando junto com esses atletas. Como que esses profissionais estão? Como que está a comunicação entre eles? Eles estão bem? Eles estão felizes? Eles estão conseguindo cuidar da sua saúde mental? Porque se eles não cuidam da saúde mental deles, o quanto que a maneira como eles vão falar, a forma como eles vão se comportar, a maneira como eles vão direcionar determinadas situações, vai influenciar na saúde mental dos atletas que eles estão conduzindo, que eles estão orientando, tá? Então, a gente também precisa olhar para esses profissionais. E olhar para o clima do ambiente.
Como é que está esse clima? Está um clima saudável de trabalho? Não está um clima saudável de trabalho? Por que não está um clima saudável? E aí a gente vai entendendo aonde que a gente vai ter abertura para trabalhar. Será que a gente tem abertura para, por exemplo, trabalhar com a coordenação, com supervisão, com a direção do clube? O quanto que a gente consegue alcançar essas pessoas, falar do nosso trabalho e chamar essas pessoas para estarem atuando junto com a gente em prol de um ambiente com mais saúde mental, com mais bem-estar para atletas e profissionais, tá? Então, a gente precisa sempre entender o contexto no qual a gente está, tá? E quando eu falo sobre entender esse contexto para a gente conseguir direcionar o nosso trabalho, não é que, então se é um ambiente que não curte muito o trabalho da psicologia, eu vou ficar quieta no meu canto e não vou fazer o meu trabalho porque as pessoas não gostam, as pessoas acham que psicólogo não tem que estar ali. E aí, por isso, eu vou ficar de escanteio, não vou me movimentar. Não significa isso não, tá, gente? A gente pode, aos pouquinhos, tentar trazer uma conscientização sobre o nosso trabalho. A gente pode, aos pouquinhos, entendendo de que maneiras a gente pode alcançar essas pessoas de forma ética, de forma cuidadosa. E aí, uma coisa que eu falo muito também é que a gente precisa ter jogo de cintura para saber como se colocar, como alcançar essas pessoas sem que elas recebam esse contato como se fosse uma ameaça, como se fosse uma crítica, como se fosse um julgamento, mas como se fosse uma colaboração. Estamos ali para colaborar em prol da instituição, não contra a instituição. Então, se a gente age de forma, numa comunicação um pouco mais agressiva, né, um pouco mais bruta, a gente vai afastar essas pessoas, porque parece que quando a gente fala sobre desenvolver o raciocínio crítico, desenvolver um olhar de mais cuidado, de mais zelo, de mais empatia um pelo outro, parece até que a gente está falando sobre um lugar de ameaça, né? Em que tudo vai ser visto como mimimi, tudo vai ser visto como assédio, tudo vai ser isso, tudo vai ser aquilo. E não é bem assim que a banda toca, tá? Então, ter essa consciência é importante para que a gente consiga alcançar essas pessoas e fazer com que os nossos trabalhos se somem. E aí, um outro ponto que eu também acho que pode contribuir muito quando a gente fala sobre a trajetória de mulheres no esporte, no futebol, na psicologia, é um pouco, talvez, não sei se polêmico, né? Mas vamos lá, vou usar essa palavra. Que vou falar aqui com vocês agora, né? A respeito de postura, a respeito de como a gente se coloca em rede social, a respeito de como a gente se coloca diante das pessoas, né? E por que eu tô falando isso? Porque por ser um meio machista, tudo aquilo que a gente coloca, tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente posta, lógico que é visto, lógico que é comentado, né? Então, então você está dizendo que eu não posso mais postar uma foto saindo com as minhas amigas, eu não posso mais expor a minha vida pessoal. Não é sobre isso, é sobre a gente ter um cuidado. Quando a gente fala sobre mundo corporativo, ao menos lá atrás para mim, né? Isso sempre foi comentado. Olha, cuidado com a maneira como você se coloca nas suas redes sociais. As pessoas olham isso em processo seletivo. Isso completamente fora de esporte, tá, gente? Na época, eu estava fazendo aí processo seletivo para jovem aprendiz, nem pensava na graduação naquela época. Então, não é só porque é esporte, não é só porque é futebol. O mundo corporativo tem muito disso, né? Ao menos tinha, eu acredito que até hoje tem. Desse cuidado com a maneira como você vai se colocar, porque a sua postura, a sua colocação, a maneira como você se expõe, isso pode ser atrelado à sua imagem profissional, a como as pessoas vão te identificar, como que as pessoas vão até mesmo lidar com você no dia a dia, tá? E por que eu tô falando isso? Porque já aconteceu de colegas compartilharem situações em que postaram, e assim, nem era nada demais, né? Mas postaram alguma coisa na rede social, com um amigo, com família, o que quer que seja, e no outro dia virou comentário.
E a gente sabe que quando são comentários num ambiente majoritariamente masculino a respeito de uma mulher, geralmente não são comentários muito respeitosos. Então, é um cuidado muito importante que a gente precisa ter, especialmente quando a gente está querendo se reafirmar enquanto profissionais de qualidade nesse ambiente, tá? Então, era um cuidado que foi me reforçado a ter, e realmente nesses contextos a gente precisa tomar um cuidado com a maneira como a gente se coloca, a maneira como a gente se comunica com as pessoas no dia a dia, porque às vezes ser gentil demais pode dar margem para outras interpretações, o que é muito triste, porque muitas vezes as pessoas acabam deixando de lado sua essência, acabam deixando de lado suas características, aquilo que faz parte de quem a pessoa é, uma pessoa gentil, uma pessoa cuidadosa, uma pessoa afetuosa, que muitas vezes se vê tendo que deixar isso de lado porque o ambiente é completamente crítico, julgador, machista nesse sentido, e qualquer demonstração de afeto, por mais simples que seja, já é distorcido, transformado numa coisa completamente absurda, tá? E esses são alguns dos desafios que a gente ainda vivencia na nossa trajetória profissional, tá? Então, estou comentando esses pontos aqui com vocês, e ao mesmo tempo que eu estou comentando, eu fico pensando, ai meu Deus, como é que eu falo sobre isso sem parecer que eu estou querendo fazer com que as pessoas sigam ali essas normas que a gente sabe que são normas impostas socialmente por essa estrutura machista que a gente tem na nossa sociedade? Como é que eu falo isso sem sentir que eu estou compactuando, né, com essas coisas que são propagadas? Mas a verdade é que é uma coisa que a gente enfrenta. É um desafio que a gente ainda tem hoje em dia, e eu não poderia deixar de pontuar isso aqui com vocês, especialmente porque eu quero muito que a gente tenha cada vez mais mulheres atuando no futebol, atuando em várias modalidades esportivas. Eu quero que a gente tenha cada vez mais esse reconhecimento, essa valorização da nossa competência profissional, que quando a gente passe nos ambientes, eles olhem para a gente e pensem, caramba, essa profissional é um profissional muito competente. E não, olha só o tamanho da bunda dessa mulher que está aqui trabalhando com a gente. Infelizmente, a gente sabe que isso acontece. Então, quando eu coloco esses pontos aqui para vocês, não me entendam mal, mas faz parte dos desafios que a gente ainda vivencia no nosso meio, tá? E aí, reforço o quanto que eu tive sorte de estar num ambiente que respeita muito o nosso trabalho, e muito disso a gente deve muito a Emily Gonçalves, que é a nossa coordenadora lá do clube. Ela trabalhou durante muitos anos, antes de conseguir construir o departamento de psicologia, trabalhou muitos anos sozinha, já quebrou muito cabeça também, e é incrível ver o quanto que ela conseguiu construir tudo que ela construiu lá, o quanto que ela tem o respeito dos profissionais que tem lá, o quanto que ela tem acesso com coordenação, com o diretor, com os supervisores, e o quanto que a gente consegue pensar em trabalhos que são realizados em conjunto para promover um ambiente de maior bem-estar para os atletas, especialmente os atletas lá da base, que estão em formação, que estão num período de desenvolvimento que é muito importante a gente cuidar do ambiente no qual eles estão, do clima que eles têm ao redor deles, porque isso vai impactar na maneira como eles vão se desenvolver, tá? Então, é muito legal saber que teve essa construção lá atrás e que, a partir dessa construção e do reconhecimento disso, hoje a gente consegue ter um departamento muito bem estruturado lá. Assim como outras profissionais brilhantes que eu conheço também na psicologia do esporte. A gente tem a Carol Muniz, psicóloga do Vasco, a gente tem a Aline lá no Fluminense, a gente tem a Alice, que ela é psicóloga do feminino do Botafogo, várias profissionais que são de extrema competência, que são brilhantes naquilo que fazem e que cada vez mais também reafirmam
essa necessidade e essa relevância da gente trabalhar sobre a saúde mental, não só dos atletas, mas dos profissionais também, e o quanto que esses trabalhos são feitos com ética, e são feitos com zelo, com carinho e principalmente com afeto, né? Que o afeto, ele faz parte da nossa profissão. A psicologia, ela é feita com base no afeto. A gente não tem como deixar o afeto de lado, especialmente porque as nossas intervenções, para que elas sejam efetivas, a gente depende muito de um vínculo terapêutico bem estabelecido. É lógico que é um tipo de vínculo terapêutico diferente daquilo que a gente tem na clínica. Na clínica, a gente tem um contato mais direto com o paciente, com o cliente, que a gente está atendendo, que a gente está desenvolvendo o trabalho. E no esporte, essa dinâmica acontece de uma forma diferente, mas o vínculo que é estabelecido, ele é importante para que a gente consiga ter efetividade naquilo que a gente está tentando desenvolver, junto ou com o atleta, ou com o profissional, ou com a instituição como um todo, tá? Então, por mais que muitas vezes essa palavra, ela seja negligenciada, ela seja banalizada muitas vezes, que eu já vi essa palavra sendo banalizada, e o que é muito triste, porque a base da psicologia, ela precisa estar ali no afeto. O afeto que vai sustentar a formação desse vínculo, e esse vínculo feito de forma ética, de forma consciente, é o que vai fazer com que essas intervenções, tudo aquilo que a gente está propondo, aconteça de uma maneira mais efetiva, mais assertiva e principalmente mais duradoura, tá? Eu tô aqui pensando, né? Poxa, eu poderia ter trazido aqui uma foto com todas as psicólogas do esporte, do futebol que eu conheço, que estão aí atuando, desenvolvendo trabalhos lindíssimos. Patrícia, nossa, são muitas. A Ana Popel, a Jennifer, muitas mulheres que hoje estão também propagando, disseminando cada vez mais o nosso lugar, o nosso trabalho, e fazendo isso de uma forma muito ética, muito cuidadosa, muito responsável, tá? A gente não pode esquecer a nossa responsabilidade, não só com o trabalho que a gente está desenvolvendo, mas com toda uma categoria que a gente está representando. E enquanto mulher que trabalha no futebol, eu me sinto responsável por outras mulheres que vão também atuar no futebol. Então, eu sempre reflito, poxa, o quanto que a maneira como eu estou conduzindo uma intervenção, a maneira como eu estou conduzindo o trabalho, a maneira como eu estou me colocando diante das situações, como que isso pode impactar a abertura que outras mulheres vão ter no mercado profissional, no mercado do futebol? Como que eu posso contribuir para que essa trajetória seja cada vez mais marcada pela presença de nós, mulheres, nesses ambientes? Porque, gente, desculpa, para homem é muito fácil chegar no futebol. É um caminho mais fácil. Porque não existe essa barreira do preconceito com mulher. E a gente ainda enfrenta esses preconceitos. Tá? Já falei aqui dos desafios, né? Não vou ser repetitiva, retomá-los de novo, mas a gente tem esses desafios ainda hoje em dia. Então, quanto mais a gente conseguir se reafirmar nesse lugar e ajudar, contribuir umas com as outras, mais a gente vai crescer junto. E esse ponto, né, do contribuir umas com as outras é muito importante, porque muitas vezes as pessoas fomentam uma rivalidade, né? Ah, fulana lá é sua rival, psicóloga do time adversário é sua rival. E, gente, a gente não tem rivalidade uma com a outra. Nós somos, sim, adversários dentro de campo, mas fora de campo a gente compartilha, a gente troca, a gente cresce junto, a gente se apoia, a gente, muitas vezes, dá uma sugestão, recebe uma sugestão, e a gente vai se ajudando, a gente vai construindo esse caminho junto, de forma colaborativa, sem rixa, sem essa coisa de competir para ver quem é melhor, quem é mais do que a outra. Não tem isso, a gente não pode ter isso, porque quando a gente tem isso, a gente está minando o nosso lugar, a gente está minando a possibilidade de a gente ter cada vez mais mulheres atuando nesses contextos. Então, a gente tem que se unir cada vez mais, a gente tem que contribuir e construir cada vez mais essa trajetória de forma conjunta, de forma colaborativa e de forma ética.
sempre respaldado nas normas que a gente tem do nosso conselho, sempre respaldadas na ciência, buscando intervenções que sejam ali embasadas cientificamente, que tenham um respaldo científico que se sustente, não só porque viu num lugar, viu em outro, mas porque fez uma pesquisa aprofundada. Isso é muito importante, porque isso também diz muito sobre a qualidade do nosso trabalho, tá? Enfim, acho que esses eram os pontos principais que eu gostaria de trazer aqui para vocês, de compartilhar com vocês, que se a gente for pensar, tem tantas coisas que a gente pode falar sobre ser mulher atuando no futebol, né? Eu vi que subiram aí algumas, não sei se perguntas, se comentários, mas queria aproveitar, deixar um tempinho para que a gente pudesse trocar, para que a gente pudesse falar sobre aquilo que vocês têm de dúvida, aquilo que vocês, de repente, gostariam de compartilhar, fazer com que esse espaço seja um espaço de colaboração, para a gente discutir junto, debater junto e, a partir disso, crescer junto também. Boa. Gabi, eu pedi para as meninas colocarem, né, as suas dúvidas no chat, algumas perguntas no chat. Mas, assim, eu decidi trazer essa live para o Meet justamente para a gente ficar num espaço fechado e seguro, né? Para que a gente pudesse ter uma troca mais íntima. Geralmente a gente faz as lives no YouTube, mas aí no YouTube a gente não ia ter o controle, podia entrar homens, as meninas não tinham acesso à câmera, não tinham acesso ao microfone. Então eu decidi trazer para o Meet para ficar esse espaço controlado, esse espaço exclusivo para as mulheres. E aí eu queria convidar as meninas que falaram no chat, se elas se sentirem à vontade de ligar o microfone e perguntar, né, ao vivo, queria fazer esse convite, mas também, se não se sentirem à vontade, não tem problema, eu leio as perguntas, mas eu queria convidar, né, quem falou no chat e quer falar do microfone, levanta a mão, ó, a Júlia levantou a mão. Pode ficar à vontade, Júlia. Oi, Gabriele, tudo bem? Tudo bem com você? Eu acho que eu não consigo abrir a câmera aqui, mas enfim. Eu queria te perguntar como que você acha possível ir introduzindo a psicologia em equipes, clubes que nunca tiveram contato com isso, né? Que nunca tiveram uma equipe de psicólogas, que nunca tiveram acompanhamento nesse sentido, assim. Como que você acha que é possível a gente ir levando isso não só no indo aos poucos, né, e apresentando o nosso trabalho, mas de uma forma prática mesmo, assim, com os atletas, com a comissão, assim, como começar, né? Perfeito. No começo de tudo, né, é sempre bom a gente explicar o que é a psicologia do esporte, né, o que um psicólogo do esporte faz, o que a gente executa ali no dia a dia. Em termos gerais, né, eu me colocando no seu lugar, o que eu pensaria em fazer? Começaria, de repente, fazendo uma palestra inicial, uma palestra com os profissionais do clube, outra palestra com os atletas, para explicar sobre a psicologia do esporte, para me apresentar, falar um pouquinho sobre a abordagem que eu sigo, e explicar como que um psicólogo do esporte atua. E aí eu explicaria que o psicólogo do esporte, ele faz o acompanhamento dos treinos, então ele frequentemente está ali na beira do campo para acompanhar os atletas, acompanhar os profissionais, fazer a observação das dinâmicas relacionais, a forma como o atleta consegue executar aquela informação que ele acabou de receber, a forma como os atletas interagem entre eles, se eles são um grupo coeso ou não, se eles costumam lidar bem quando tem algum conflito ou não, se a comissão consegue se comunicar de maneira efetiva com os atletas, se a comissão consegue, entre eles mesmo também, estar bem alinhados, estar bem coesos. Se a comissão, se o corpo técnico não está coeso, os atletas percebem isso e acaba impactando na maneira como eles vão receber as informações e as orientações que são passadas. Então, eu começaria por aí.
explicando que a gente faz esse acompanhamento, que a gente conta muito também com as informações que o treinador, que o preparador, que o auxiliar podem nos passar, porque a gente não vai estar ali 100% o tempo todo. Então, a forma como eles vão identificar um comportamento, a forma como eles vão, de repente, perceber uma mudança de humor de um atleta, isso pode ser muito valioso para a gente. Então, a observação deles vai ser muito importante. Durante os jogos também, a gente faz o acompanhamento da rotina do atleta, como que o atleta chega até o local do jogo, como que ele se prepara, o que ele faz nos minutos antes do jogo, como que ele interage com os colegas, a família vai junto, a família não vai junto, como que ficam essas reações. Explicaria também que a psicologia, ela não vai estar obrigatoriamente em todos os jogos. Por quê? Porque o nosso objetivo é desenvolver a autonomia dos atletas. Se a gente vai a todos os jogos, pode ser que a gente acabe criando ali uma certa dependência da nossa presença, do nosso trabalho, e o nosso objetivo não pode ser esse. Nosso objetivo é desenvolver autonomia para que os atletas gerenciem por eles mesmos as questões com as quais eles vão se deparando durante o jogo, tá? Então, eu começaria por aí para explicar um pouco sobre o trabalho e que as demandas do dia a dia, né, conforme elas fossem aparecendo, seriam manejadas, conduzidas de acordo para que fossem sanadas da melhor maneira possível. Boa. A Aline também levantou a mão. Aline, pode seguir. Olá, Aline Érica, acho que sou eu, né? Só tem eu hoje. Boa noite, Gabriela. Boa noite. Prazer estar te conhecendo, né? Podendo aí estar aprendendo e trocar. Na realidade, né, já que você comentou dessa questão, né, de psicólogos, da gente se unir, se apoiar, trocar ideias, né? Eu venho de um trabalho, né, de um clube, né, aqui do ABC, né, que ano passado pude estar com eles, né, e aí eu achei importante, né, assim, para reforçar, né, isso que você falou, né, então dessa troca, né, então eu venho aqui também somar o que você está dizendo, né, da sua experiência, né, e aí eu anotei aqui realmente, né, o quanto existem essas dificuldades no nosso acesso, né, nossa circulação por todos os departamentos e tudo, mas é o que você falou, observe, vai devagar, conversa bastante, né, interage, e eu tive a oportunidade de ter acesso, sabe, então acho que, assim, muito bacana poder também falar disso, né, que há dificuldades, mas também a gente vai caminhando aqui com o tempo, né, e devagarzinho, então achei bacana, porque eu, né, tive essa oportunidade, então eu estava no campo, no DM, né, nas preleções dos jogos, né? E como é importante, é rico, né, a gente acompanhar esses momentos. O que o atleta faz dentro do departamento médico? Como que a condução de um tratamento na fisioterapia está sendo conduzido? Como que ele recebe essa intervenção? Durante a preleção, como que funciona? É muito rico para a gente acompanhar esses processos, né? Muito rico, e foi muito rico também esse processo todo, porque igual você falou, porque, querendo ou não, nós estamos no mundo masculino, então, assim, então, também, como que eu fui fazendo isso? Porque aí tinha a preleção, mas aí eles entram, eles se trocam primeiro, tal, né? Então, eu lembro, assim, de acompanhá-los, quando eles chegavam, eu estava lá para dar um aperto, né, de mão, para dar boa tarde, né, ou boa noite para o jogo, então eles já contavam comigo lá naquela, né, no momento, junto com, às vezes, com outras pessoas da comissão, só que aí eles entravam e eu ficava para fora, porque eles iam se trocar, né, porque os ambientes não dá, né, feminino e masculino, né, e era interessante que aí eles se trocavam, sempre vinha alguém e falava assim, psico, pode entrar e tal, aí eu ia, aí eu acompanhava, né, essa preleção, tudo, né, e aí ia lá assistir o jogo, voltava, né, do intervalo, né,
e pequenas intervenções que às vezes, né, ajudavam em alguma coisa nesse momento, né, do intervalo, tudo, né? Então, eu acho bem bacana isso, né? E do que você falou também dessas nossas contribuições, uma com as outras, porque, por exemplo, você vem de um time, né? Que a gente fala, os times grandes, né? Eu trabalhei num time que não é grande assim, tem história, né? Aqui no nosso ABC e tudo, né? Tem camisa, que nem o pessoal fala, tem história, enfim, um trabalho sério, né? Eu, particularmente, fiquei com o sub-20, que também tem essa interação bastante forte com o profissional, né? Mas isso é bem importante, porque, assim, cada instituição, igual você disse, é uma instituição, né? Existe aquilo que vai permear qualquer situação, né, do futebol, o campo, o extracampo, e sim as questões, né, emocionais, a saúde mental, mas também existem as diferenças, né? Com certeza tem diferença num time grande, um time pequeno, médio, questões financeiras, né? A saúde do clube, né? E eu acho importante estar falando isso, por quê? Porque nós aqui que vamos, né, como psicólogo, hoje eu não estou mais lá, mas, né, vai em outro, acompanha outros trabalhos, a gente vê que a realidade da maioria de quem está entrando não vai ser logo, né? Nem sempre é já entrar num time grande, né? Então, a gente tem que ter essa noção também, que a maioria dos times, em relação à saúde financeira, né, não estão bem, então isso também influencia, né? Igual você falou de clima, de ambiente, de como, né, todos estão com a sua saúde mental quando, né, de repente estão aí com salários atrasados. A gente também tem que falar dessa realidade, né? Os clubes grandes talvez não enfrentem tanto isso como, né, os times menores, e a gente sabe que para todo mundo aí caber enquanto profissional da psicologia, a gente vai ter que lidar com essa questão também, né? Então, é mais um fator aí que psicólogo, muitas vezes, a gente acaba tendo que enfrentar e ajudar, imagina, ter motivação, e tudo isso dentro de um contexto, né, financeiro que não é legal. Então, até queria ver se você teve algumas outras, assim, conhecimentos, trabalhos, né, antes do Fluminense, e hoje em dia você está no Fluminense, mas em que fase, né, está profissional, no sub-20, né, como que você está, feminino, masculino, poder falar um pouco sobre isso, se você teve nessa experiência de outras realidades, né, porque, igual eu disse, algumas coisas são comuns, mas tem diferença, sim, num time, né, grande, maior, e outros times, e na realidade que a gente vai trabalhar, geralmente começa, né, nem sempre a gente já consegue estar aí, nos clubes maiores, né. Sim. No futebol, eu comecei lá no Fluminense mesmo, no estágio, comecei como estagiária, depois fui contratada como trainee, até ser contratada como psicóloga depois que eu me formei. Mas em relação à estrutura, eu tive experiência com outras modalidades, sim, em locais com uma estrutura não tão... locais não tão bem estruturados, né? Vamos colocar dessa forma. Então, além disso, também já tive contato com projetos sociais voltados para a modalidade esportiva, né? Não só futebol, mas várias modalidades. Então, eu passeei um pouco nessas outras possibilidades, mas no futebol mesmo eu comecei no Fluminense. Mas já troquei muito com colegas de outros clubes, né? Clubes, como você colocou aí esse termo, né, dos clubes menores, já a gente conversa bastante com esses colegas e passam exatamente isso, essas coisas que você pontuou, em relação a salário, em relação a essas oscilações, não só salário, mas, por exemplo, existem alguns clubes que contratam os profissionais por temporada, né? Então, acabou a temporada, demite todo mundo, só contrata ou as mesmas pessoas ou pessoas diferentes na próxima temporada, quando os jogos estiverem começando, né? Então, realmente é uma realidade ainda muito presente.
hoje em dia. Hoje eu tô com a equipe sub-16 e sub-17 lá do futebol. Eu comecei com os pequenininhos, né? Então já estive com sub-12, sub-13 e fui subindo com os meninos e também já estive com o futebol feminino base profissional, tá? Lá do clube mesmo. E uma coisa que você falou que eu até ri na hora, porque é uma coisa que a gente passa muito mesmo, né, sendo mulher, de eles chegarem para o jogo, a gente espera ali na porta eles se trocarem, e aí pede para alguém, avisa quando eles acabarem de se trocar, porque muitas vezes a preleção, o fechamento é feito ali naquele espaço onde eles se trocam, e aí a gente fica esperando o ok de outras pessoas. Não só isso, mas a gente, sendo mulher, acaba tendo mais dificuldades também de achar banheiro nos lugares para a gente ir. Então, vai para um estádio, vai para... no estádio geralmente tem uma estrutura melhor, né? Mas vai para um local de um jogo e esse local geralmente não tem banheiro feminino ali arrumadinho, né? Geralmente o banheiro sem luz, não tem papel, isolado, descarga não funciona quando tem banheiro, né? Então, a gente acaba passando uns perrenguezinhos. Mas é basicamente isso. Obrigada por compartilhar. Eu que agradeço. Esse espaço mesmo aí, achei legal comentar, porque é assim, a gente, né, vai conversando, vai se comunicando, dá tudo certo. Às vezes eles até esqueciam que eu estava lá, quando vi tinha uma bundinha aparecendo assim. A gente vai ver Deus certo. Não estou vendo nada, tudo certo, né? Alguma coisa assim. Mas a gente consegue, né, com comunicação, né, contato e tudo, o nosso lugar. Né? E com respeito, né? Com carinho, né? Tudo isso vai criando esses vínculos, né? Com certeza. Muito obrigada, viu, Gabriela? Obrigada a você. Boa, obrigada a você, Aline, pela participação. A próxima que levantou a mão para perguntar foi a Sofia. Boa noite, Gabriele. Tudo bem com você? Noite. Tudo bem você? Tudo bem. Meu nome é Sofia e eu estou atualmente no terceiro período de psicologia. E eu queria perguntar para ti, agora você falou que convive mais com os jogadores mais novinhos, sub-16, mas eu queria perguntar para ti sobre a questão da aposentadoria dos jogadores, porque os jogadores de futebol, eles se aposentam muito novos, com 35 anos já termina a carreira deles. E eu acredito que seja um baque muito grande, porque foi uma experiência tão intensa, um trabalho tão intenso na vida deles que encerra muito cedo. Você já trabalhou com esse pessoal que se aposenta, com os jogadores que se aposentam? Como que foi essa experiência? Como que é para eles? Como que é o processo do psicólogo, da psicóloga, trabalhando junto com eles para esse fim de carreira? Então, com atletas que já estavam há bastante tempo assim, fazer essa transição pós-carreira, diretamente não, né? Trabalho específico voltado para isso, não. Mas já tive alguns atletas, tanto no clube mesmo, quanto no atendimento particular, em que essa fase de transição de carreira era abordada, né? Então, por exemplo, ou eles chegavam e falavam que não queriam mais jogar futebol, ou eles chegavam e falavam que não estavam tendo perspectiva de desenvolver uma carreira bem consolidada no futebol, e aí ficavam nessa incerteza, nessa busca por outras possibilidades. Então, já atuei com esses casos especificamente. Uma coisa que ajuda muito e que a gente faz lá no clube é estimular os meninos a, desde cedo, começarem a pensar em outras possibilidades, né? Então, por exemplo, a gente pergunta, e aí, você pensa numa coisa que você gostaria de fazer da sua vida além de ser atleta? Que outra carreira você pensaria em ter? Alguns deles falam, pensaria em ser bombeiro, trabalhar na educação física, ser treinador, ser fisioterapeuta, alguns deles colocam isso. Mas tem os atletas que não, tia, eu só penso mesmo em jogar futebol, nunca pensei em ter outra carreira além do futebol. E a gente começa a
fazer com que eles pensem nessa possibilidade do pós-carreira, beleza. Você não pensa numa carreira além da carreira do futebol, mas e quando você se aposentar? Imagina se você tem a oportunidade, a possibilidade de voltar como um treinador, como um auxiliar, e ajudar outros atletas com a experiência que você teve, mais o conhecimento que você vai adquirir na tua formação. Você pensa esse cenário como um cenário possível para você? Muitos deles falam que sim, outros já ficam mais reflexivos, outros pensam na possibilidade de voltar, de repente, como empresário, né? Ser empresário de atleta. Então, a gente estimula esse pensamento neles, né? Essa abertura de possibilidades a eles, para que eles não se vejam perdidos quando esse momento chegar. Seja esse momento lá nos seus 35, 40, 40 e poucos anos, seja ali já mais cedo, né? Com seus 20, 23 anos, que geralmente quando eles já migram para a graduação. E uma coisa que é muito legal, essa semana mesmo, a gente ficou sabendo que a gente ia estar recebendo 2 atletas de volta. Foram atletas nossos lá no clube, e eles estão voltando como estagiários de educação física. E isso é muito legal, né? Porque traz essa coisa do, poxa, eu gosto do futebol, não segui como eu gostaria de seguir como atleta, mas estou tendo a oportunidade de voltar e continuar esse sonho de uma outra maneira. Então, é muito legal quando a gente vê isso acontecer. Nossa, que bacana. Muito obrigada pela tua resposta. Imagina, obrigada a você. Obrigada a você, Sofia, pela participação. Meninas, mulheres, queria saber se alguém, depois da Beatriz, tem mais alguma pergunta para a Gabi, né? A hora é agora, levanta a mão, que aí a gente combinou até 8 horas, né, Gabi? Mas vamos aí seguir a ordem das perguntas. Então, a gente vai ter a Beatriz, outra da Júlia, outra da Aline Érica, e aí a gente encerra. Marcela também levantou a mão, tudo bem, Gabi? Claro. Então, vamos lá, certo? A gente vai encerrar na pergunta da Marcela. Vamos, Beatriz? Oi, Aí. boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada, gente, pelo espaço. Vou ser bem rapidinha. Eu queria fazer uma pergunta sobre o futebol feminino, que eu acho que muito das coisas socialmente que elas passam, a gente passa também, né? E acaba que a gente reflete, né? E eu discuto no meu perfil, né, de profissional sobre sexualidade, que é o meu foco, né, e gênero também. E eu queria saber, assim, além das questões que elas passam, né, enquanto mulheres, assim, no futebol, como é que funciona isso? Porque eu estou me formando ainda, né, já sou psicóloga, mas estou me formando no futebol, né. E como abordar esse tema sobre a sexualidade, né, porque a gente tem muitas garotas e atletas que são assumidas, casadas, né, e eu queria saber como que tem funcionado, né, essa interação delas com a instituição, com outras instituições, o que elas passam, né? Eu queria saber também como introduzir isso com elas. Certo. Mas introduzir em que sentido, assim, essa questão da sexualidade? Como a gente pode falar sobre isso, né? De uma forma aberta, para que elas também digam como elas se sentem, e para a gente entender qual o problema. É porque eu acho que se não é falado, existe um problema também, sabe? Sim. Geralmente, assim, tomando como base a minha experiência com as meninas, né? Geralmente elas são muito abertas em falar sobre sexualidade, né? Elas até se sentem à vontade por sermos mulheres, né? Como elas vão falar, de não ser mal interpretadas, de não levar isso de uma forma distorcida. Então, elas falam, elas perguntam, elas abrem questões do relacionamento, pontos que incomodam, pontos que não incomodam, pontos de dificuldade. Então, por exemplo, é comum a gente ter as atletas mais novas que estão começando a entender sua sexualidade e relatarem
problemas com os pais a respeito disso, né? Poxa, tenho medo de me assumir, porque os meus pais não vão gostar, meus pais não vão me aceitar, vou ser rejeitada. Então, a gente trabalha muito essas questões com elas e de forma responsável, de forma ética e de forma combinada com o atleta, a gente entende o quanto que a gente pode também alcançar esses responsáveis, né, esses pais, para chamá-los para um diálogo, para uma conscientização, para que esse desconforto, essa rejeição seja amenizada ou até mesmo contornada. Então, elas costumam ser bem abertas em relação a esses assuntos com a gente, né? Pelo menos do que eu vi até agora lá, elas sempre foram bem abertas nesse quesito. Não sei se responde isso. Isso é muito legal de ouvir, na verdade. Fiquei muito feliz de saber que elas são abertas, assim. Eu fiz uma postagem, né, recentemente, sobre as jogadoras antigas, né? Tem a Cici, por conta do cabelo dela, que ela raspou, e as outras, né, elas tinham um estilo também que não performava a feminilidade, né? E isso gerava muitas reações, né? Tipo, midiáticas, tanto que elas foram apagadas, né? Muitas delas. E uma das jogadoras veio mandar uma mensagem de um lugar que não queria ser associada, né? E aí eu fiquei pensando sobre isso depois, né? Como falar com elas, que elas são mais velhas, e também eu acho que é muito específico, né, o mundo do futebol. Então, depois que elas se aposentam também, né, tipo, quais questões vão ser trazidas, né, dentro da psicologia do esporte para essas ex-atletas, assim? Sim. Elas acabam ficando muito, como eu posso dizer? Não sei se é a melhor palavra que eu vou usar aqui, tá? Mas negligenciadas nesse sentido. O que é muito triste, porque a gente poderia dar mais voz para essas atletas, enfim, trazer mais essas pautas, né, que são tão relevantes por tudo que elas ainda passam. Boa, Beatriz. Acho que é importantíssimo a gente tocar nesse assunto. Acho que o futebol feminino ele é negligenciado como um todo ainda, né? Ano que vem a gente vai ter aqui no Brasil a Copa do Mundo de futebol feminino 2027 vai ser aqui. E eu não sei se vocês viram, mas no lançamento oficial da FIFA, o vídeo de divulgação eram vários homens falando. Então, nem nesse lugar, né? Que é de mulheres, as mulheres conseguem ter protagonismo. Então, muito importante a gente falar de futebol feminino e da gente assistir futebol feminino também e de impulsionar, né, essa comunidade. Obrigada demais. Agora a gente vai para Julia. Eu estava pensando aqui, eu não sei exatamente como fazer essa pergunta, né? Mas a gente estava falando bastante de como o ambiente do futebol, além de ser muito masculino, é muito machista, assim. E eu fico pensando de que forma a psicologia dentro dos clubes pode atuar para levar algum tipo de conscientização, assim, pensando que principalmente em categoria de base, assim, né, que a gente está formando possíveis futuros atletas de grande reconhecimento, que vão poder falar sobre essas coisas, mas que também vão bater de frente com isso também, assim, e como se posicionar, né, então, de que forma que esses assuntos podem ser falados com os homens dentro do futebol, né, que é delicado, mas que tem que ser falado, porque é um espelho do que a gente vê fora do campo também, né? A gente, que é mulher, vendo o jogo, trabalhando com futebol, a gente acaba passando por um monte de coisa que os homens às vezes não veem, ou se eles veem, eles não fazem nada, né? E aí eu fico pensando de que forma a psicologia pode atuar nesse sentido, assim. Perfeito. A gente pode aproveitar esses espaços de intervenção coletiva, né? Palestra, dinâmica, workshop, do que a gente quiser chamar, para trazer essa conscientização para os atletas, né? Esse mês lá no clube a gente está se organizando para
promover esses debates junto aos meninos, aproveitando aí o ensejo, né, do dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, o porquê que a gente precisa ter uma data para falar sobre a mulher, sobre a importância da gente respeitar as mulheres, não só as mulheres da nossa casa. E isso é uma coisa que a gente estava até debatendo, né? A gente traz exemplo de como eles gostariam que as mães, as irmãs fossem tratadas? Acho que não. A gente tem que ensiná-los a respeitar, a ter empatia, se solidarizar pelas mulheres, por elas serem seres humanos, não porque poderia ser a mãe, não porque poderia ser a irmã, né? Então, a gente tem promovido alguns debates nesse sentido, não só com os atletas, mas com os responsáveis também. Então, a gente tem elaborado algumas cartilhas para levar essa conscientização para eles, o quanto que é importante eles, enquanto responsáveis, especialmente os pais, trazerem esses debates para dentro de casa, abordarem sobre esses assuntos com os seus filhos. Por que isso é importante? Como isso é importante? Por que a gente precisa cada vez mais falar sobre isso, né? E como a gente sempre procura manter esse contato estreito com os pais, com os responsáveis, é bem tranquilo, né? É um caminho bem facilitado que a gente tem para estimular isso, mas super, super importante a gente fazer isso. E a gente até pode pedir, de repente, uma colaboração das meninas do serviço social, por exemplo, lá, eles com alguma frequência têm palestras sobre violência doméstica, violência contra a mulher. Então, eles recebem uma educação a respeito dessas temáticas, que é muito importante, gente, muito, muito, muito importante quando a gente fala sobre formação de pessoas. Obrigada. Muito bom. Obrigada, Júlia. Agora a gente vai passar a palavra para a Aline. Aline Arica. Oi, eu de novo. Gabriele, é que eu fiquei pensando, né? A Emily vem, né, da psicologia positiva, aí você falou, a gente sempre tem que, lógico, ver o que temos na instituição, os trabalhos e tudo, e qual que é a sua linha? E como que foi, se essa linha não é a mesma da Emily, como que, né, que se trabalha nessas outras linhas, como que circula essa integração? Não, eu, assim, particularmente, eu sigo a mesma linha que ela, porque a psicologia positiva, ela é como se fosse um bracinho da TCC, né? Então, é porque esse bracinho da TCC, como eu comecei lá atrás como estagiária, eu ainda não conhecia, não tinha visto ainda na graduação, então eu precisei me inteirar para saber como funciona. Mas não significa que é restritivo, não. Pelo contrário, ela super abraça quando a gente traz alguma ideia nova, coisa assim. Por exemplo, a Aline, a psicóloga que a gente tem lá no Sub-20, ela é psicanalista. Ela não é da TCC. Então, não é que tem que ser da TCC, tem que ser da psicologia positiva para fazer parte ou para estar ali. A gente tem que seguir a mesma linha que ela. Pelo contrário, ela super adora quando a gente leva ideias, leva propostas. Por exemplo, eu cheguei lá, como eu vinha, né, do laboratório de neurociência, eu sempre levei muito conteúdos relacionados a isso, né, neurociência, cognição, esses aspectos relacionados a isso. E sempre abraçou e a gente foi buscando as interlocuções com aquilo que vinha sendo desenvolvido, né, de temáticas da psicologia positiva, como é que a gente poderia linkar com as neurociências, e a gente vai evoluindo e somando esses conhecimentos, né, não se restringindo a um conhecimento único. Isso é importante, né, essas interconexões. A psicologia positiva também traz muito disso, né? Dá muito para fazer essa interlocução, né? Com certeza. Então tá bom, só isso. Vamos para a última pergunta agora, a pergunta da Marcela. Oi, Gabi. Oi, pessoal. Boa noite. Boa noite. Gabi, eu queria te perguntar um pouco mais sobre quesito de intervenção. Felizmente, eu tive a oportunidade de trabalhar com atletas de ginástica rítmica e no jiu-jitsu, ainda na faculdade como estágio, estou no 7º período, e isso aqui em Maceió, Alagoas.
E eu percebo que aqui a gente já tem ciência de que Nordeste é uma região que não investe tanto em esportes, ou talvez Alagoas especificamente, não há tanto investimento em esportes. Então, consequentemente, não há muita concentração de profissionais aqui. Então, o meu supervisor de psicologia do esporte, ele meio que se vira, assim, procurando, por exemplo, em biografias como o Weinberg e Gould, né? Mas a gente fica muito preso na psicologia do esporte como voltada para o desempenho. E você disse que ela vai para além do desempenho, né? E realmente sei que vai. A gente não só não quer sugar desempenho do atleta, mas como que você atua, né? Como que você faz intervenções para além do desempenho, né? Dentro do seu trabalho no futebol. Uhum. Perfeito. Assim, basicamente retomando a essência do trabalho do psicólogo, que é promover e cuidar da saúde mental. Porque quando a gente vai para o contexto esportivo, a gente muitas vezes esquece que o nosso trabalho ele é cuidar da saúde mental, do bem-estar, da qualidade de vida daquelas pessoas, não ficar aplicando intervenção, técnica, estratégia, visando só a otimização do desempenho. Então, a gente precisa entender aquele ser humano de forma integral. Quem é essa pessoa? Como que essa pessoa se desenvolveu? Qual que é o histórico dela? Como foram as relações com seus familiares, com seus pais? Em que contexto que essa pessoa cresceu, né? Ah, veio de fora do estado, veio da onde, como que era o contexto dessa pessoa no estado, na cidade que ela morava, culturalmente, quais são as diferenças culturais que essa pessoa tem, né? Então, fazer todo esse levantamento para entender o funcionamento daquela pessoa como um todo, não só o funcionamento dela dentro da modalidade esportiva. E aqui no Brasil, a gente tem um problema bem sério, que é essa lacuna na literatura científica. A gente quase não tem produção científica na nossa área. Muitas das coisas que a gente utiliza são coisas de lá de fora. E aí a gente vem tentando lá desenvolver estudos, desenvolver trabalhos para a gente trazer um pouquinho do que a gente vivencia aqui no Brasil, porque por mais que a gente pegue as coisas de lá de fora, são contextos diferentes, são vivências diferentes. A gente precisa desenvolver estudos aqui, coisas que sejam realistas para o que a gente realmente encara no nosso dia a dia. Então, fica aí, inclusive, minha provocação / sugestão para que a gente mergulhe mais nesse mundo de estudos, de artigos, de desenvolvimento de conhecimento na nossa área aqui no Brasil, que a gente precisa bastante. É verdade. E perante esse cenário, quais indicações de literatura que você recomenda, assim, para quem quer se aprofundar um pouco mais, assim, né? Tanto brasileira quanto estrangeira. Uhum. Tem várias, né? Depende muito da demanda que você está identificando do ambiente, tá? Mas falando das abordagens, por exemplo, quando a gente pega estudos na TCC mesmo, quais são as intervenções que a gente pode realizar, como que a gente pode conduzir um plano de intervenção para aquela pessoa, para aquele atleta. E aí, quando a gente trabalha num clube, quando a gente trabalha com atleta, a gente pode pensar da seguinte forma, beleza. As demandas que o atleta tem em relação à sua parte técnica e tática são essas aqui. Deixa eu identificar quais são as demandas emocionais, as demandas psicológicas que ele tem, ou, em vez de tentar ficar procurando aquilo que ele tem de deficiência, deixa eu tentar achar aquilo que ele tem de potencial, quais são as habilidades que ele tem, que eu posso estimular ainda mais para que ele consiga gerenciar melhor as situações que ele está vivenciando no dia a dia. Mas, para além disso, por que ele gerencia dessa forma? Deixa eu entender como é que é esse contexto familiar, deixa eu entender da onde que ele construiu esse padrão de comportamento que está fazendo com que ele reaja dessa forma hoje, tá? Então, é fazer realmente todo um levantamento da vida dessa pessoa para direcionar melhor a intervenção que eu vou fazer. Agora, se eu estou falando de uma intervenção a nível de ambiente, como é que esse contexto funciona? Como é que são as relações nesse ambiente de trabalho, nesse ambiente de treino? E como que eu posso atingir essas demandas de uma maneira mais assertiva? Tá? Então, é muito de
de rastreio, compreensão da demanda, estudar essa demanda nos diferentes cenários possíveis para direcionar uma condução mais adequada. E seria tipo uma anamnese? É isso, então? Sim, tipo uma anamnese. A gente começa com a anamnese e a gente vai ampliando essas informações que a gente vai captando no dia a dia para enriquecer ainda mais essa ficha que a gente vai ter dos atletas. Tá certo, obrigada. Eu só não sei se você esqueceu de comentar alguma dica de literatura específica. Aqui a gente tem um livro, eu vou depois mandar foto, gente, eu sou péssima para lembrar nome de coisa, mas é um livro que a gente considera a Bíblia da Psicologia do Esporte. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Eu posso... Depois, se quiser, você me manda, Gabi, que aí eu mando, perfeito. Eu mando. mando para a Joyce e aí ela compartilha com vocês. Tá? É um livro antigo da Psicologia do Esporte, mas que dá muita direção, assim, para a gente pescar determinadas situações e agir diante dessas situações. Tá certo, obrigada, viu, Gabi e Joyce, por permitir esse momento de perguntas para a gente. Muito interessante. Você pela participação. Meninas, antes da gente se despedir, eu queria só compartilhar um recadinho com vocês, né? Como eu falei no início, essa semana é a continuidade de uma campanha que a gente está fazendo nesse mês de março, nesse mês da mulher, né? A gente iniciou com o Joga Juntas, que foi o evento presencial no sábado, que a gente fez aqui em São Paulo, que discutiu Copa do Mundo, discutiu iniciativas e projetos sociais para as mulheres, discutiu comunicação, discutiu várias coisas, e essa semana, né, para quem não é de São Paulo, a gente decidiu continuar fazendo uma série de eventos online, uma programação online, com o mesmo objetivo, né, de compartilhar histórias inspiradoras de mulheres que trabalham no futebol, que estão inseridas já no mercado, para trazer, né, para unir e a gente poder trocar, né, as vivências e poder inspirar quem já está no mercado e quer se conectar com outros profissionais da área, ou quem tem o sonho de se inserir no mercado do futebol, na área do futebol. Então, hoje foi o primeiro série de eventos, que foi com a Gabi. Amanhã a gente vai estar aqui com a Milena Barbosa, também do Fluminense, ela é nutricionista, mas lembrando que esses eventos, eles não são tão focados, né, nos nichos, no segmento de atuação de vocês, mas é para compartilhar mesmo a trajetória enquanto mulher, falar dos desafios, das dificuldades, ver se nesse compartilhar gera algum insight, ajuda você que está querendo ingressar nessa carreira através da trajetória de outra mulher, você se inspira de alguma forma. Então, hoje a gente estava com a Gabi, amanhã a gente vai estar com a Milena no mesmo horário, e na quinta-feira vamos estar com a Kate Matias, que é nutricionista do Palmeiras. Quem já se inscreveu no primeiro evento está inscrito em todos. A comunicação a gente vai manter lá pelo grupo. Então, amanhã eu vou fazer toda essa divulgação que eu fiz hoje para o evento de amanhã aqui com a Milena. Combinado? E também queria compartilhar com vocês esse QR Code, que é para a lista de espera de uma comunidade de mulheres que o Futebol Interativo vai lançar. A gente vai contar mais detalhes sobre essa comunidade na quinta-feira, então acompanhe nossa programação, acompanhe o Mulheres que Constroem o Futebol, e na quinta-feira a gente vai compartilhar as informações detalhadas dessa comunidade. Então, é isso, queria agradecer a presença da Gabi e a presença de todas vocês por estarem aqui, né, nessa terça à noite. Quem está aqui, tenho certeza que é porque tem muita vontade, tem interesse de estar na área, de se desenvolver, de se conectar, né, a gente aqui 8 horas da noite conversando e trocando sobre atuação no futebol
e tudo mais. Então, queria agradecer muito a presença de vocês e a presença da Gabi por ter topado estar aqui com a gente, compartilhar um pouquinho dessa trajetória já de grande bagagem no futebol e tão nova, né? Tenho certeza que o futuro dela vai ser brilhante e espero que ela continue com a gente, continue com o futebol interativo. Então, obrigada a todo mundo, beijo, boa noite e até amanhã. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau, tchau.